ativar as nossas frontes. Eu vou pedir ao nosso irmão Juvenal que ore o Senhor nesse momento. Oremos ao nosso Deus amado, que conhece o coração de cada um. E neste momento que aqui estamos reunidos para cumprirmos uma das suas ordenanças, que é o batismo, que isso possa servir, Senhor, para aqueles que não te conhecem, o significado verdadeiro do batismo, que é morrer para Cristo e viver, morrer para o mundo e viver para Cristo. Amém. Ajuda, Senhor, esses que vão assim prosseguir, sejam testemunhos em suas vidas e possam alcançar almas para Cristo. Amém. Agradeço o privilégio daqui estar, neste momento, aqui falando contigo, e tanto emocionado sim, porque, ó Deus, este momento vai se passar, mas os acontecimentos ficarão. E nós sabemos que neste mundo, tudo acontece segundo a tua vontade, que seja para a glória do teu Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, hoje desta igreja, o nosso pastor, que tem aqui ministrado os palavras. Use o teu céu para cada vez mais ele tenha a bênção do seu lugar dos céus e possa falar que ousadia não tem fim. Sabes, ó Deus, quando temos aqui uma vez chegado até aqui, temos saído daqui com a palavra que podemos colocar no coração dele, na nossa voz. E o teu Santo Espírito tem ungido, eu sei, e nós sempre levamos conosco as palavras que Deus nos diz. Palavras tuas que são extraídas da tua palavra. E este trabalho que aqui está sendo realizado possa alcançar essas obras que estão distantes, que elas voltem aquelas que não vieram ainda possam vir e professar verdadeiramente Jesus é o Salvador do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Com a presença de mais 3 pastores aqui conosco nesta tarde. O pastor Salvador, que já esteve conosco desde ontem, o pastor Odilon, que está aqui na região desde sexta-feira, desde sexta-feira está conosco aqui, e o pastor Herbert acabou de chegar agora, lá de Bauru, está conosco. O pastor Herbert é filho do pastor Salvador. Fica de pé para os irmãos conhecerem. E a esposa, a nossa Eunice, e os seus filhos. Eu vi uma foto, já estão tudo moço. Quando eu estive lá almoçando na sua casa, né, meu Deus? Lá em Prudente eram todos garotinhos. Olha que massa de homem que estão hoje. Deus abençoe, viu? Uma alegria muito grande deles conosco. Estavam ali em Bauru, na ocasião, estavam lá em Prudente, depois foram transferidos para Bauru, e ali em Bauru foi ordenado o ministério da palavra. Deus abençoe. Pastor, eu não posso esquecer disso. O pastor Cerqueira conosco também. Pastor, desculpa, emoção. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. Estou saludando a Deus pela presença dos irmãos nesta tarde. Nós vamos ler o texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, dos versos 18 ao verso 20. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe. Nossa irmã Thaís vai estar. Vamos ouvir a nossa irmã Thaís, ela vai louvar o nome do nosso Deus. Malfeitores morreu por minha
Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, na cruz, eternamente rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Quanto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, na cruz, eternamente rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. E agora os irmãos que vão batizar, que se preparam. Esses projetos provavelmente já está todo mundo já indicado para se preparar. E a equipe que louvor vai estar subindo na direção agora, os cânticos que eu vim realizar. Possibilidade de acumular. Alegria.
Cantor cristão, 274. Nós estamos aqui reunidos nesta tarde para cumprir esta ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e disse, ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus aspiram por esse momento, sonham com esse momento, desejam esse momento, porque cumprem na íntegra o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. De sorte, queridos, que nós temos uma alegria imensa por estar trazendo, levando as águas batismais 7 novos irmãos que, tendo conhecido a necessidade desta união com Cristo, submetem o certo ao batismo nesta tarde. Então nós vamos chamar primeiramente a nossa irmã Cleonice. Ela vai descer as águas. Quem ajude a nossa irmã a descer aqui por a escada. Irmã Cleonice, a irmã crê realmente que Jesus Cristo a salvou? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro de Cristo, autorizado pela Igreja Batista aqui em Alto Alegre, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro de Cristo, autorizado por a Igreja Batista em Alto Alegre, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crê realmente que Jesus a salvou? Mediante a sua pública profissão de fé, irmã, eu, como pastor da igreja e autorizado por ela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus salvou? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como pastor desta igreja, recebendo a autorização dela, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
mediante a sua profissão de fé diante da igreja, diante de todos que é cristão, e eu como ministro de Cristo, autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai nos dar alegria de estar conosco aqui para realizar o batismo dos seus netos. Antes eu gostaria de agradecer ao pastor por esse privilégio. E esqueci de chamar. Eu sempre esqueço. Quero agradecer o privilégio, pastor, a gentileza do irmão. Eu sinto muita alegria de ter o irmão como pastor dos nossos filhos aqui, dos nossos netos. E esse é um privilégio do irmão, batizar as suas ovelhas, as quais o irmão tem pastoreado com tanto carinho. Eu agradeço por esta deferência tão carinhosa da parte do irmão. Eu quero convidar então o Gabriel para vir. Quem é Gabriel? Há 30 anos atrás, eu batizava a Silvana, a sua mãe, que tem sido uma testemunha fiel do Senhor Jesus. Tem falado para você, meu amor, esse Jesus maravilhoso. Eu fico feliz em batizá-lo agora. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, meu amor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sabermos que o Evangelho de Jesus Cristo muda a vida das pessoas. Nós te agradecemos pelo privilégio
o Senhor nos ter trazido aqui nesta tarde para vermos o milagre da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje pessoas se colocam de joelhos aos teus pés, dizendo que só tu és o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por esta igreja aqui nesta cidade, te agradecemos por esses irmãos que te amam e te agradecemos, Senhor, por esse ministro que o Senhor colocou aqui. Ó Deus, obrigado pelos 100 anos desta igreja. Obrigado pelo marco que ela significa, Senhor, na história do Evangelho. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua imensa graça, pelo teu imenso amor. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos nesse lugar, para que mais vidas possam entregar-se a ti e publicamente declarar que estão morrendo para o mundo e vivendo para ti. Amém. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos por causa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos pedir que nossos queridos irmãos tomem seus lugares para não darmos sequência ao culto. Quero convidar o pastor Cerqueira, que vai nos trazer um solo nesse momento. O pastor Cerqueira e o ministro Marcelo se posicionam aqui à frente. Peço que os irmãos... Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. Quero convidar agora o pastor Salvador para vir aqui à frente. Eu estava escalado para pregar nesta tarde, mas com a chegada do meu filho, o pastor Herbert, queria convidá-lo para que ele entregasse a mensagem nesta tarde, com muita alegria, porque nós somos já a geração da 4ª geração de batistas. Meu filho já é a 5ª e os seus filhos é a 6ª geração dos meus bisavós, meus avós, minha mãe, minha avó, aliás, e também todos os familiares aqui.
Eu queria saber quantas pessoas, aqui eu esqueci de perguntar lá em Alto Alegre, quantas pessoas fazem parte da família Soler Cruz? Você levanta a mão aqui para eu ver, mais ou menos, é verdade, dá uma olhada aqui. Você tem quase que 70% de familiares, tá bom? E é nesse, lá atrás também, tá tudo? Lá atrás? Tá certo, pega. Meu querido, vem aqui, a quem eu tive o privilégio de preparar e de pregar na sua força, na sua consagração. E o Weber fez um exame para o ministério, um exame magistral, um dos melhores, ou se não, o melhor que eu já vi em toda a minha carreira de 32 anos, preparando seminaristas. Lá em casa eu dou aula de graça, material de graça e lanche de graça. Há 32 anos eu faço isso. Já passaram mais de 250 alunos que passaram por minha casa. Eu não os convido. Eles que são indicados pelos pastores, que já vão se consagrar, e passam em casa. Nós preparamos, temos material preparado. E aí meu filho, eu mandei o material e voltei para Bauru quase que uma semana antes. Fizemos juntos. E ele falou para mim: papai, o senhor foi mais duro comigo do que o consigo. Mas é assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Meu filho, Deus te abençoe. Beijão, tá? Irmãos, graça e paz, boa tarde. Eu, assim, quero dizer que é uma honra, assim, até inesperada. No entanto, sei que os irmãos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de... Obrigado. Gostaria de agradecer, né, os irmãos aí, os nossos parentes e todos os irmãos, porque todos somos parentes, todos somos irmãos em Jesus, né? E gostaria também de dizer que meu coração está muito feliz, porque quando nós vemos alguém sendo batizado, significa que chegou até o ponto onde a pessoa declara publicamente que é servo de Jesus. E isso é uma bênção. É tudo o que nós queremos. Nós vamos orar nesse momento. Vou pedir que nós curvemos nossas cabeças para orar. Senhor, quero te agradecer por esse instante de estarmos aqui. Quero te agradecer por estar diante dos nossos queridos, nossos tios, primos, nossos filhos dos primos e tantos que moram no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco nessa tarde, pela manifestação da Tua glória, e pedimos que nesse momento possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pai, muito obrigado, né, pela honra do Senhor estar me dando aqui também. Não sei por que o Senhor fez isso, mas o Deus sabe. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, e eu gostaria que você acompanhasse Atos capítulo 8, versículo 26 e seguintes. Atos 8, 26 e seguintes. Olhei na sua Bíblia. Está escrito assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado
como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele o caminho, fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Vamos ler até aqui. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto maravilhoso da palavra de Deus. Nós temos aqui um momento onde a igreja está se movimentando por lugares onde o evangelho jamais havia chegado. Jesus já havia morrido na cruz, já havia deixado a missão de pregar o evangelho, e os discípulos estavam iniciando esse trabalho. E o livro de Atos também pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. E aqui nós temos um homem chamado Filipe. Muitas pessoas imaginam que esse texto é do eunuco, mas esse texto é do Filipe. Conta o que foi que Filipe fez. Filipe tem uma extraordinária importância na história da igreja. Nesse primeiro momento, Filipe está sendo colocado numa missão muito difícil, que o prepararia em um outro momento a uma outra missão que nós não vamos falar hoje, mas a missão de se encontrar com Paulo. E essa missão exigia de Filipe um desprendimento total e uma obediência total. Ele precisaria vencer os seus próprios medos, os seus temores, as suas limitações, porque ele se encontraria com o inimigo número 1 da igreja, e ele teria que obedecer ao Espírito Santo. Mas aqui, nessa lição preliminar, o anjo do Senhor aparece a ele dizendo: esteja pronto a ir. É interessante que no evangelismo ou na evangelização, nós às vezes nos esquecemos que tem Deus nessa história. Deus está do nosso lado. Deus é o nosso impulsionador, o nosso motivador. Deus se coloca diante de nós e nos faz um chamado: levante-se e vai. A pergunta que eu deixo nessa tarde é: quantas vezes nós temos ouvido o Espírito Santo de Deus pedir para que nós nos levantemos e para que a gente vá a algum lugar, fazer alguma coisa, e nós não temos nos levantado? Nós temos colocado 1000 empecilhos, e a ordem de Deus é sempre um absurdo, porque se você olhar no texto, você vai encontrar aí um lugar onde o anjo de Deus está pedindo para que Filipe vá. Diz assim: você tem que ir para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, um lugar nenhum. E a própria Bíblia diz: um lugar deserto. Filipe, vá para o meio do deserto pregar o evangelho. Isso me lembra João Batista, que pregava o evangelho de Jesus Cristo, anunciando que ele viria, para que as pessoas se arrependessem no deserto. Quem disse que onde não tem lugar, num lugar nenhum não tem gente? Quem disse que na maior dificuldade desse mundo não tem alguém precisando do evangelho? Quem disse que nós não podemos entrar num barraco? Quem disse que nós não podemos entrar numa mansão? Quem disse que porque alguém é bem sucedido na sua vida financeira não precisa de Deus? Quem foi que disse isso? E aqui Filipe é chamado a ir para o deserto. Você já foi chamado para ir ao deserto? A gente pode dizer que as pessoas estão no deserto. Deserto é um lugar em que não há vida, um lugar onde não há Deus.
uma vida sem Deus. É um deserto. E é nesse deserto que nós somos chamados a ir. Mas, muito interessantemente, Filipe se levantou e foi. Aqui está o momento mais lindo desse texto. Porque houve disposição no coração dele de obedecer. E a obediência é a coisa mais linda para Deus. E ele encontrou-se com um homem, mas não era um homem comum. Era alguém que era um alto tesoureiro dos tesouros da Etiópia. Era uma pessoa que hoje nós poderíamos dizer que era o ministro da fazenda da Etiópia. Era um homem muito importante, de alto grau de confiança. E ele tomava decisões importantes para aquele reinado do que ele fazia parte. E ele estava voltando do culto, voltando do templo. E aqui tem uma coisa interessante: um homem voltando do templo que não tinha entendido nada. É como se alguém está aqui, viu o batismo, viu o culto, ouviu os louvores, mas está voltando para sua casa sem entender nada. Saiba, Deus sabe que você não está entendendo nada, e Deus providenciará para que você entenda tudo. Você não vai chegar aonde você saiu para ir. Enquanto você estiver indo, Deus alcançará você. Deus mandará alguém para falar da sua palavra, exatamente daquilo que você precisa ouvir, porque Deus sabe o que está acontecendo na nossa vida. Eu me lembro de uma passagem bíblica que Jesus, ele curou um homem, que esse homem era cego de nascença. E Jesus, ele olhava para a pessoa e via qual era a necessidade dela. Jesus curou leprosos. Jesus perguntou a esse homem: o que você quer que eu faça? E aquele homem disse: eu quero ver. E Jesus disse: eu também quero. Jesus é o maior interessado na salvação das pessoas. Aqui nós temos um homem vindo do culto, lendo a Bíblia, mas não entendendo nada. Eu acho um perigo as igrejas que não servem a Deus de coração, quando elas abrem a Bíblia para a pregação, porque elas estão se autodestruindo. Por quê? Porque a Bíblia aberta é a verdade de Deus. Alguém lendo é um convite para Deus conversar com aquela pessoa. E tem gente que brinca com a Bíblia, imaginando que pode ludibriar a vida das pessoas. Não tenha medo dessas super igrejas que aparecem na televisão e que não dizem a verdade, porque as pessoas têm acesso à Bíblia. E esse é o maior bem que alguém pode fazer, mesmo sem querer, dar a Bíblia a alguém. E quando a Bíblia é aberta, a palavra de Deus, ela está viva e atuante na vida da pessoa. E aqui nós temos um homem lendo e com dúvidas, e Filipe percebe que aquele é o homem alvo, que ele está ali pronto para falar. E quando aquele homem está lendo exatamente sobre a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem, nenhum lugar onde não seja para falar do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da Bíblia é: Jesus Cristo, Deus é Salvador. Deus providenciou salvação a nós. Essa é a mensagem de cada página, cada versículo, cada capítulo, cada livro da Bíblia. E ele estava lendo sobre uma profecia que já havia se cumprido, mas que ele não sabia. E Filipe ouve uma pergunta: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E como nós temos ouvido a respeito da palavra de Deus, e como o mundo é carente de explicações, e às vezes nós aceitamos as explicações da ciência, e a gente aceita a explicação da medicina, e a gente aceita a explicação dos psicólogos, e a gente aceita a explicação dos engenheiros, e a gente vai aceitando a explicação dos políticos.
Mas interessantemente, a única explicação que faz sentido é a explicação bíblica de salvação do homem, porque o resto é perdição. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui, Filipe, ele sabe a resposta. E eu me lembro, por exemplo, de Daniel, que sabia respostas sobre sonhos, e que muitas vezes esteve com a sua vida a fio, mas porque estava ao lado de Deus, a sua vida foi preservada. Nós temos as respostas, nós sabemos onde elas estão. E as pessoas têm perguntado para nós: você entende isso? E nós deveríamos dizer, como igreja de Jesus, nós entendemos isso. Nós entendemos todas as coisas. Nós sabemos de coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer com certeza. E às vezes nós nos calamos. Mas aqui tem a ação de Deus e tem a ação da igreja. O que é a igreja? A igreja é a figura de Filipe aqui, que está proclamando o evangelho aonde quer que seja. Se não proclama o evangelho, não é igreja. Será que nós somos igreja? Deus queira que sim. Agora, a centralidade da missão de Filipe era falar de Jesus. Uma outra coisa errada que acontece hoje em dia: as pessoas têm se perdido em falar de Deus, têm se perdido em falar do Espírito Santo, e não têm falado da pessoa de Jesus Cristo, que é a única pessoa capaz de nos salvar. Deus escolheu isso. Algumas pessoas ficam chateadas por quê? Porque às vezes não se dá tanta importância à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa do Espírito Santo. Mas a pessoa do Espírito Santo nos leva a louvar e a dar a dignidade a Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela engrandece e dignifica a Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo. Ninguém vai a Deus Pai a não ser por Jesus. Por que nós temos nos perdido em outras coisas ou pessoas, se o Jesus é o caminho? Por isso ninguém está entendendo o Evangelho. Porque as pessoas não têm falado do Evangelho, têm falado das pessoas da Trindade, têm falado de um monte de coisa, mas isso não interessa para alguém ir para o céu. O que interessa é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E ninguém pode entender que Jesus é o Salvador se não for pelo Espírito. E assim a Trindade está nisso. Mas tem gente invertendo as coisas. E aqui Filipe sabe qual é a centralidade da palavra e fala da pessoa de Jesus Cristo. E aquele homem, a ele é apresentada a Bíblia, e a ele é apresentada a história da salvação. Porque no versículo 35 diz: Filipe anunciou-lhe a Jesus. Não anunciou-lhe a teologia, não anunciou-lhe coisas que não dizem respeito à salvação, anunciou-lhe Jesus. Às vezes é a única oportunidade que a gente vai ter de falar com alguém, e nós falamos de tanta coisa. Eu sou professor de faculdade teológica e eu vejo os alunos perdidos porque eles saíram da pessoa de Jesus. Que pastores serão eles, se não sabem que Jesus é o caminho? Sabem, mas não praticam isso. Mas Filipe sabia. E tanto Filipe sabia, e tanto era verdade que o Espírito de Deus estava fazendo na vida do eunuco, e tanto Deus Pai estava nisso, que quando eles viram água, o próprio eunuco disse: eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Perceba que ninguém obrigou aquele eunuco a ser batizado. O batismo não é uma obrigação. O batismo é um ato voluntário de alguém que quer demonstrar: eu aceitei a Jesus, eu quero agora viver com Ele, eu quero ter um pacto, eu quero mostrar para todo mundo que existe um dia em que eu disse ao mundo:
Eu disse ao céu e ao inferno: eu pertenço a Jesus. Esse é o dia do batismo. Não é ali que se ganha a salvação, mas é ali que se prova uma decisão feita anteriormente. Ninguém casa correndo, passa pela rua e diz: eu vou casar com você, e a moça diz: eu também, e eles vão para o altar. Houve algo prévio. Houve alguém que se dispôs a namorar, a ficar noivo, e um dia marcou o casamento em santidade diante de Deus e disse: eu quero me casar com aquela pessoa. Eu quero dizer para todo mundo que essa é a minha esposa, publicamente. E eu farei uma aliança, vou usar uma aliança dizendo que eu sou casado. Mas o casamento, existe um instante que ocorreu, mas ele foi combinado antes, ele foi preparado antes. Houve toda uma preocupação em que aquilo se tornasse público. Assim é o batismo. E o batismo é a porta de entrada da igreja. Isso significa dizer que agora nós temos mais um Filipe. Um Filipe eunuco. Um Filipe superintendente. Um Filipe que agora vai indo para a Etiópia. Que Filipe é esse? Esse homem que há pouco estava lendo a Bíblia sem entender nada, se tornou um discípulo de Jesus. E ele disse: eu quero ser batizado. E Filipe faz uma declaração muito importante no versículo 37. Você pode ser batizado se o quê? Se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora perceba uma coisa. Aqui não se pergunta se você sabe coisas importantes da Bíblia. Não se pergunta o que é que seja, a não ser uma coisa: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É só isso que é necessário. Eu não vou para o céu por nada do que eu tenha feito, nada do que eu saiba, nada de nada, a não ser pelo fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é o Senhor da minha vida. Só isso, somente isso. E aquele homem disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele diz isso em exclamação, gritando de alegria. Eu entendi. Quando uma pessoa entende Jesus, entende todas as coisas. Porque em Jesus estão os segredos de todas as coisas, todas as riquezas. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ótimo. Um batismo aconteceu. Mas como eu tinha dito, a história desse texto não é do eunuco, é de Filipe. Agora, observe o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Onde está Filipe? Sumiu. Existem pessoas que aparecem e desaparecem na nossa vida. Aparecem para falar do Evangelho e depois vão embora, porque já cumpriram a sua missão. E Filipe desapareceu, mas o eunuco seguiu seu caminho cheio de júbilo e alegria. Agora, Filipe aparece em outro lugar, no versículo 40, numa cidade chamada Azoto. Interessante que a Bíblia diz assim: achou-se em Azoto. Nem Filipe sabia onde estava. Filipe agora já não dirigia mais seus passos. Não era Filipe que dizia: amanhã eu vou para lá, hoje à tarde eu vou jantar na sua casa, ou eu vou almoçar em tal lugar. Agora Filipe experimentou uma coisa maravilhosa. Ele experimentou deixar-se fazer pela vontade de Deus. E ele deve ter chegado em Azoto e perguntado: por favor, eu estava num deserto agora há pouco, boa tarde, eu estava batizando uma pessoa, eu não sei aonde era, eu estava batizando, e agora eu estou aqui, qual o nome dessa cidade, por favor? Que dia é hoje? Ah, é o mesmo dia.
Eu ainda sou eu. Isso ainda é planeta Terra. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei aonde eu estou, eu não sei que oração, eu não sei que cidade é essa, mas eu tenho uma missão. E qual é? Pregar o Evangelho. Filipe entendeu. Não importa mais aonde eu estou. E passou além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós tivemos um batismo, sim, mas quer dizer que nós tivemos um homem que resolveu sair de onde ele estava e passar a evangelizar. Nós tivemos 2 milagres aqui, 2 vidas mudadas. Uma vida que até já conhecia Jesus, mas que não fazia nada. Uma outra vida que foi batizada e saiu discipulando, saiu evangelizando. Mas Filipe mudou. Filipe percebeu a importância que ele tinha para o reino de Deus. Você sabe da importância que você tem para o reino de Deus? É uma importância eterna. Nosso convite nessa tarde é que você repense a sua vida. É que você esteja disposto a ir aonde Deus mandar e falar o que Ele disser e fazer o que Ele quiser e deixar o seu eu lá na sua casa e nunca mais se encontrar com Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor mudou a vida do eunuco, mas também mudou a vida do Filipe. Grandes coisas ainda aconteceriam na vida dele, coisas que o deixariam apavorado, mas o Teu reino estava sendo pregado na terra. Ó Deus, tira-nos do nosso lugar e move-nos na Tua direção, para que vidas possam ser ganhas aos Teus pés. Nós Te agradecemos por essa tarde, Te agradecemos porque nós vimos alguns superintendentes sendo batizados hoje à tarde. Pessoas que terão um futuro brilhante. Pessoas que poderão ser missionários, poderão ir para terras longínquas falar do Teu Evangelho, porque alguém explicou para elas. Ó Deus, que essas pessoas não parem simplesmente no batismo, mas que se transformem em Filipes, que vão onde o Senhor quer. Abençoa-nos e protege nossos corações, nos abraçando e nos cuidando, para que nós tenhamos força e saúde para ver os milagres que o Senhor tem para fazer, pelo Teu reino, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, que tenhamos aqui muitos Filipos, é isso? Para pregar o Evangelho do Senhor Jesus e aceitar os desafios de recorrer às estradas que estão desertas, não é isso? Porque ali Deus prepara algo especial, não é isso? Para o servo de Deus, aquele que está à disposição de Deus fazendo. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir o coral, o grupo Mensagem.
Senhor.